Fala, galera. Então, olha só, a gente viu, né, que carga elétrica ela segue dois princípios, o princípio de atração e repulsão e o princípio de interação com o campo magnético. E aí você vai reparar que o princípio de atração e repulsão ele está ligado a uma força, né? Porque se você coloca dois objetos positivos um próximo do outro, o que vai acontecer? Eles vão ser repelidos. Mas se eles estavam inicialmente parados, né? E eles começaram a se repelir, significa o quê? Significa que eles vão estar mudando a velocidade, né? Ou seja, tem uma força externa atuando sobre eles. Então, a interação eletromagnética, né, ela gera também uma força. E aí a gente vai estudar essa primeira face dela, que é a força elétrica, tá? Então, uma carga elétrica próximo de outra, ela gera uma força elétrica, né? Ou seja, existe uma força elétrica entre cargas elétricas, ok? Então, olha só, quando as cargas têm o mesmo sinal, vai ter uma força de repulsão. Quando tem sinais contrários, vai ter uma força de atração, tá? E aí um cara chamado Charles Coulomb, né, ele criou, né, ele formulou essa lei aqui, né, que é a lei de Coulomb, que relaciona qual é a intensidade, né, da força a partir da carga de cada uma delas e a partir da distância que separa elas, né? Ele percebeu que quanto maior o valor da carga, né, você vai ter uma força maior também, de forma diretamente proporcional. Então, se você dobra o valor de uma das cargas, a força ela dobra. Só que ele percebeu que quanto mais distante, a força ficava mais fraca, né? Então, se você dobrava uma distância, a força ela ficava mais fraca. Só que não era apenas duas vezes, né? A gente vai ver que a relação é de proporcionalidade de acordo com o quadrado da distância, tá? A gente vai ver mais à frente. Então, estudando, pegando os dados, observando, descrevendo, ele percebeu isso aqui, ó. O módulo da força elétrica, né, que eu estou chamando de FE, é igual a K, que é uma constante eletrostática do meio, geralmente a gente usa no vácuo e no ar, que é aproximadamente esse valor aqui, 9 vezes 10 elevado a 9 Nm ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa constante tem que decorar, tá? Geralmente é a que a gente usa. Vezes o módulo das cargas multiplicando uma pela outra. Então você pega o valor de uma carga, multiplica pela outra, ignorando o sinal, tá? E divide pela distância que separa as cargas ao quadrado. Aí você vai ter a intensidade da força elétrica. Só que tem um problema aqui. Essa carga elétrica, né, ela tem que ser pontual, tem que ser pontiforme, né? Ela tem que ser muito pequena comparada à distância que está separando, tá? Senão você não pode usar a lei de Coulomb. Ou seja, só pode usar, vou botar a observação aqui, só pode usar em cargas pontuais. Tá? Ou seja, se as dimensões da carga elétrica não são dadas no problema, ou se elas forem dadas e são muito menores do que a distância que separa elas, você pode usar. Tudo bem? Então, olha só. Determine a intensidade da força elétrica entre as cargas abaixo, né? Então, você tem uma carga de menos 2 coulombs a 3 metros, uma carga de 3 coulombs, né? A intensidade da força elétrica, que eu vou botar aqui apenas como FE, é igual à constante eletrostática do meio, questão não deu, pode aproximar para do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor de uma delas, 2, vezes o valor da outra, 3, dividido pela distância que separa elas, 3 ao quadrado, né? Aí você vai reparar que 3 ao quadrado dá 9, então posso cortar com esse 9 aqui, né? Ou seja, a intensidade da força elétrica vai ser de 2 vezes 3, 6, vezes 10 elevado a 9, qual a unidade de força? A gente usa Newton, né? Tanto força elétrica quanto qualquer outra força a gente vai usar Newton, né? Geralmente é essa unidade que a gente usa no SI. Bom, e agora? O que mais que é importante você reparar aqui? A força elétrica é uma força, então ela tem que obedecer às leis de Newton. Isso significa que se a carga 1 empurra a carga 2 para o lado direito, por exemplo, a carga 2 vai reagir empurrando a carga 1 para o outro lado, né? É um par de ação e reação. Essa força que a gente está calculando aqui, né, ela é em cada uma das cargas. Então, por exemplo, ó, se o sinal desse negativo e desse positivo, a força é de atração. Então aqui, ó, nessa carga de menos 2, vai ter uma força de 6 vezes 10 elevado a 9 nêutrons. E nessa aqui de 3 também vai ter a mesma força. É um par de ação e reação. Tudo bem? E aí vamos continuar aqui, ó.
A tabela abaixo relaciona a força elétrica com a distância entre dois corpos pontiformes, né? Então, é o módulo da força elétrica. Então, ó, a distância de 1 metro que separa esses corpos, a força elétrica é de 10 newtons, né? E se eu dobrar essa distância, né? Vamos dobrar aqui, vou botar 2 metros. Se eu dobrar a distância, o D, que era 1 ao quadrado, que dava 1, agora vai virar 2 ao quadrado, que vai dar quanto? 4, né? Isso significa que o denominador vai ficar 4 vezes maior. Se o denominador aumenta, a fração diminui. Se o denominador aumentou 4 vezes, a fração diminuiu 4 vezes. Então, o que a gente vai ter aqui? A força ela vai diminuir, né? Porque a distância aumentou. Vai diminuir quantas vezes? 4. Então, a nova força vai ser de 2,5 newtons. Você pode fazer essa relação, tá? Se você dobra a distância, a força divide 4 vezes. Ah, e se eu triplicasse a distância? 3 ao quadrado vai dar 9. Então, se você triplicar a distância, a força vai ficar 9 vezes menor. Ou seja, sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância, o valor da força, ok? Outro exemplo, vamos supor que eu faça a distância aumentar 10 vezes, né? Foi para 10 metros. Então, ó, 10 ao quadrado vai dar 100. Então, ela vai dividir quantas vezes? 100 vezes. Então, 10 dividido por 100 vai dar 0,1 newtons. Tudo bem? Bom, e aí, continuando. É importante a gente reparar também que, de vez em quando, tem questões que falam de gráfico, né? Aqui eu botei um gráfico de força elétrica por distância, né? Então, se eu tivesse uma força F, né, a uma distância D, significa que se eu dobrar essa distância, uma distância 2D agora, a força ela tem que ficar quantas vezes menor? 4 vezes. Então vai ficar aqui quanto? Ó, F sobre 4. Pô, e se eu triplicar a distância, botar aqui, ó, 3D, né? A força vai ficar quantas vezes menor? 9 vezes, né? A gente acabou de ver isso. Então, a aparência do gráfico é assim, ó, tá? Ela vai ter uma assíntota aqui, ó. Ela vai cada vez diminuindo mais, né? E no infinito ela vai encostar aqui no eixo X, né? No eixo da distância aqui. Ok? Então, é importante você perceber que a lei de Coulomb ela está relacionada à intensidade das cargas, à distância que separa elas ao quadrado, ao meio, né? Se você muda o meio, a força vai mudar. Só que isso aqui é muito raro de acontecer, tá? E também é importante reparar que o sinal das cargas vai dizer se a força é de atração ou repulsão, né? E você só pode usar essa lei aqui quando as cargas forem pontiformes, tudo bem? E de vez em quando, dependendo do concurso que vocês vão fazer, vai ter uma pergunta falando assim, ó, se eu dobrar a distância, acontece com a força, né? Tem que lembrar que se dobrar a distância, a força divide 4 vezes, né? Triplicou a distância, a força divide 9 vezes e por aí vai, ok?